Adriana, bom dia, Adriana, Lourdinha, sejam bem-vindas. Camille, bom dia. Vamos iniciar uma leitura bíblica. Hoje estamos fechando o livro de João, o Evangelho de João. Vamos ler o capítulo 21 e o capítulo 22. Zelma, bom dia. Val, bom dia. Aldoar, sejam bem-vindas. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, vamos ler a Bíblia toda. Nós iniciamos pelo Novo Testamento e lemos já. Hoje nós vamos concluir os 4 evangelhos. Bom dia, Rosiane, sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas à leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia toda. E vocês são nossas convidadas. Lourdinha, você mandou o link lá, Lourdinha, no grupo, você já mandou? Agora é assim, né, Lourdinha? Eu já tô lembrando, Lourdinha. Só situando aí as meninas que entraram por último. Aninha, bom dia, Aninha. Só situando as meninas que entraram por último. Nós estamos lendo a Bíblia toda. A intenção era só ler, era ler 4 capítulos por dia, que era pra gente concluir em 300 dias. Só que não foi possível, né? Nós estamos lendo 2, em alguns casos a gente lê 3. Obrigada, Lourdinha. Porque a gente acaba fazendo algumas reflexões, né? E aí achamos por bem manter esse ritmo. Então, nós começamos pelo Novo Testamento, nós já lemos Mirce, bom dia. Aí nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, e hoje nós vamos concluir o livro de João, com fé em Jesus, né? João, falta o capítulo 21 e o capítulo 22. Maria Marques, bom dia. Então vamos orar, né, pra gente começar, não é mesmo? Pedir proteção de Deus, né? Para que Ele nos ilumine, para que Ele nos dê sabedoria. Oremos, né? Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, Pai, o teu nome, porque o Senhor é digno, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos a ti, Senhor, pela ressurreição do teu Filho amado Jesus. Por meio dele, Pai, nós temos acesso livre a ti. Por meio dele nós somos livres também, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter doado, Pai, teu Filho, para ser sacrificado por nós, Pai. Gratidão a ti, Pai. Nós estamos gratos também, Senhor, pela oportunidade de ter alcançado mais esse dia, Senhor, com vida e com saúde. Pai, obrigada por termos acesso à tua palavra, por termos acesso à Bíblia, Pai. Pela oportunidade de estarmos aqui lendo, conhecendo mais de ti, Pai. Obrigada, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja a vida de cada pessoa que está aqui e as que vão assistir depois também, meu Deus. Peço proteção, Senhor, para a vida e para a família de cada uma delas, Pai. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor guarde e proteja a minha família, Pai, a minha vida, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria divina, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo cada palavra, Pai, aqui. Que tudo venha de Ti, meu Pai. Nós esperamos de Ti. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né, gente? Por mais um dia de vida. Gratas somos, né? Pela oportunidade de estarmos aqui com vida e lendo, né? Conhecendo mais a palavra do Senhor. Então vamos, né? Valdiléria. Fico feliz, Valdiléria, de ver você por aqui, lendo a palavra. E amanhã você estará aqui novamente, tá? 5h30. De segunda a sexta, nós estamos 5h30 a 6h30. É só 1 hora. E finais de semana e feriados, nós estamos de 6 a 7. Nós estamos devagar, mas estamos indo. Porque nós já estamos concluindo aqui hoje o 4º evangelho, né? O 4º evangelho. Mesmo devagar, mesmo assim, nós já estamos concluindo o quarto livro. Quase não saiu o 4º. Então, ontem nós lemos o capítulo 19 e o 20, né? Ontem nós vemos Jesus condenado à crucificação. Então, teve toda
a crucificação de Jesus, nós vimos ontem também. A morte de Jesus, lemos ontem, né? Lemos também o sepultamento de Jesus. Nós lemos 18 também, né, gente? Jesus é preso, lemos ontem. Jesus diante de Anás, Jesus com Pilatos. Lemos também que Pedro nega Jesus, né? Lemos o sumo sacerdote interroga Jesus. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Jesus diante de Pilatos. E agora, aí o 19 já falei, né? Então, e hoje nós vamos para o 20 e o 21, né? E um fechamento, né, dos 4 evangelhos. Então, hoje a gente já inicia o capítulo 20 falando, né? Sepulcro vazio. Vamos iniciar pelo sepulcro vazio. Então, o sepulcro vazio nós lemos também em Mateus, no capítulo 28, nós lemos lá em Marcos, capítulo 16, né? E nós lemos também em Lucas, lá no capítulo 24. Então, e vamos ler aqui em João, capítulo 20, né? Então, os 4 evangelhos também trataram desse assunto. Cada um, né, no seu ritmo, no seu estilo, mas tratado do mesmo assunto. Então, o sepulcro vazio. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Gente, aqui só não tem como, gente. A gente vai parando mesmo. Olha, aqui já tem uma lição para nós, né? Primeiro, o sepulcro vazio, né? O sepulcro vazio. Mas ele trazia vida, né? Porque mesmo a fé, né? E daquelas pessoas que ali chegaram, eles acompanhavam Jesus e eles sabiam, né, que Jesus sempre falava, né, no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele sempre falava isso, né? Mas as pessoas chegando ali no terceiro dia, eles ainda estranharam encontrar o sepulcro vazio, né? Maria Madalena, ela esperava chegar ali e encontrar o corpo de Jesus, porque ela levava até as suas especiarias, né, algumas coisas. Em outras passagens fala isso. Então, nos mostra que não é só nós, né, gente? Não é só nós que a fé, ela falha de vez em quando, né? A incredulidade, nós temos que lutar realmente contra ela, né, gente? Porque aqui mostra isso, né? Mas ela não esperava assim, né? Que Deus age mesmo quando tudo parece acabado, né? Ali para ela foi assim, meu Deus, quem carregou o corpo? Não pensou assim, nossa, ele ressuscitou. Não. Pensou foi o quê? Meu Deus, vieram aqui e carregaram o corpo. Para onde levaram? Né? Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado nas faixas de linho. Bom dia, Socorro, seja bem-vinda. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Jesus, ele falou de várias formas, né, que ele iria ressuscitar. Várias formas ele falou. Eu vou só voltar aqui, porque é dentro do mesmo texto, tá, gente? Eu vou procurar ser bem... não demorar muito, né?
aqui mesmo em João, né? No capítulo 2, versículo 19, Jesus falou o seguinte, Jesus falou, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aqui Jesus está, e aí eles questionaram, né? Este templo levou 46 anos para ser edificado e você o levantará em 3 dias? Então, aqui Jesus está falando dele, né? Dele. Destrua esse templo, essa carne, esse homem aqui, carne. E eu levantarei em 3 dias. Então, Jesus aqui está cumprindo, né? Ele cumpriu aqui. Quando Maria, né, e Pedro e o outro discípulo chegou ali e encontrou o túmulo vazio, era o cumprimento daquela passagem que ele falou lá atrás, naquela profecia que ele mesmo profetizou. Destrua esse templo, em 3 dias eu o levantarei, eu construirei. Que era ele, né? Mesmo que os homens, né, fizeram tudo aquilo com Jesus, né, mataram, sepultaram ele, mas em 3 dias ele voltou, ele ressuscitou e ele voltou, né, de uma outra forma muito mais poderosa, né? Então aqui mostra, né, que Jesus cumpre suas promessas. Então, a partir do versículo 10, Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Bom dia, Digé. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o seu senhor, respondeu, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aí Jesus falou para ela: Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos seus irmãos e diga-lhes: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Pai e o Deus de vocês. Vou ler novamente essa passagem. Estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Né? Um só. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhes dissera. Então, gente, quando ele falou que Maria, né, foi com um tom de intimidade, né? E como aquela passagem lá fala que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Como ela era muito íntima, muito próxima dele, então ela reconheceu a voz quando ele disse, né, Maria, né? Então aqui mostra, né, gente, que realmente para você reconhecer a voz, a pessoa pode estar diferente, né? Mas se você tem intimidade, tem um relacionamento bom, né? Tem essa aproximação, é fácil você reconhecer a voz, é fácil você reconhecer, né, os comandos e obedecer, né? Então, Jesus aparece aos seus discípulos. Então aqui, né, a gente fica confirmado, né, a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus. Realmente não era para buscar ele morto, era para buscar ele vivo, né? Então estavam buscando Jesus de uma forma errada, num lugar errado, né? Mesmo sabendo que Jesus estava previsto, né,
a voltar. No terceiro dia, as pessoas estavam buscando Jesus no lugar errado. E às vezes nós fazemos isso. Nós buscamos Jesus em lugares errados, onde Jesus não está. Porque ele não está, né, no lugar onde as ações, né, não condiz, né, com a sua santidade. Jesus é luz. Bom dia, Suzy. Seja bem-vinda. Então, a ressurreição não é só um evento. É um convite vivo para vivermos uma nova vida, né? Não é só aquele dia da ressurreição. Não é só... A gente não tem que só buscar Jesus, né? Só nesses dias, na Semana Santa, né? Não. Jesus, ele renasce todos os dias, se a gente permitir, dentro de nós, né? Todos os dias. Todos os dias a gente vive a ressurreição de Jesus. Então, Jesus aparece aos seus discípulos a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... Gente, imagina, eles que andaram com Jesus, sabiam de tudo aquilo, né? Tiveram medo. Porque onde que Jesus encontrou eles? Aonde que Jesus encontrou? Estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus. Porque já tinham feito aquilo com Jesus, né? Então eles temiam os judeus. Então assim, o medo, gente, é algo que realmente existe e que a gente tem que lutar contra ele, né? Porque quando Jesus ele foi ressuscitado, foi justamente também para tirar isso de nós, né? Porque o medo, a dúvida, né? Essas coisas não pertencem ao Senhor, né? É claro que o medo, em certo momento, ele até livre a nossa vida, né? De algumas situações, que ele faz parte, mas ele não deve reinar, né? Na nossa vida, nos paralisar de forma alguma, que aí já não é realmente. O medo e a dúvida, ele não é de Deus, né? Então nós não devemos alimentá-los de forma alguma. Então, o que Jesus fez? Mesmo eles estando lá de porta fechada, né? Jesus, por medo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Quer dizer, paz, tira esse medo, né? Tira esse medo, paz, esteja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha só que poder que ele deu, né? Então Jesus aparece a Tomé. Versículo 24. Aqui, gente, daria pra gente falar muita coisa em relação a essa passagem, viu? Porque assim, Jesus, ele deu poderes, né? Aí ele só não divide, ele só não nos deu poder para que a gente também seja glorificado como ele, né? Ele deu poderes para os seus discípulos, mas também da mesma forma. A santidade dele, a santidade dele, esse ele não dividiu, né? Ele é soberano, nós não somos. E nem aqueles discípulos também. Só quem é soberano e é digno, né, de glória é Jesus, é Deus, né? Então, versículo 24. Jesus aparece a Tomé. Tomé é chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos
e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, olha, novamente, eles estavam de portas fechadas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, né? E não medo, paz esteja com vocês. Jesus disse a Tomé, Jesus sabia, né? Que Tomé, da incredulidade de Tomé, né? Tomé, se os olhos dele não vissem, as mãos não sentissem, ele não acreditava. Então, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Ele fala isso para mim e fala para você, né? Hoje. Para a gente parar de duvidar, né? No poder que existe o Senhor. No poder que Ele tem sobre a minha vida e a sua vida, né? Mas primeiro nós temos que o quê? Que acreditar. Nós precisamos acreditar no Senhor, né? Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós aqui não estamos vendo, né, gente? Nós não tivemos o privilégio de pegar onde foi machucado, né, Jesus, nas mãos, né, do lado onde foi furado. Mas nós cremos, né? Então, Jesus fala aqui que bem-aventurado aqueles que não vê o milagre, né? De repente, a gente não viu ainda. Você pediu um milagre para o Senhor, né? E esse milagre não aconteceu ainda. Mas nem por isso nós vamos deixar de acreditar em Jesus, né? Não vamos impor, né, condições para a gente poder acreditar em Jesus. Mesmo nós sabendo que cada pessoa tem o seu tempo, né, de entender as coisas. E Deus, né, Ele protege, Ele respeita, né, o nosso tempo. O tempo de cada pessoa. Deus é bondoso demais. É diferente da gente, né? Porque eu não sou muito bondosa. Às vezes a gente partiria para grosseria, né? Falar, se você não quer acreditar, problema seu. Que é esse o nosso lado humano. Falaria isso, né? Porque me viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, aqui o versículo 20, ele fecha nos dizendo, né, que Jesus fez muitos outros milagres, muitos outros, mas não estão escritos aqui. Mas que esses que foram escritos aqui, que era para a nossa fé, né, para a gente acreditar que ele fez tudo isso, né? De certa forma, a gente acaba não vendo ele fisicamente, mas conhecendo a palavra, a gente vê, né, os milagres, né, que ele fez. E isso, com certeza, também fortalece a nossa fé, né? Bom dia, Rosa Gonçalves. Então, gente, nós concluímos aqui o capítulo 20, né? E nós vimos aqui que cada um tem o seu tempo, né? Cada pessoa tem o seu jeito, sua forma, né, de acreditar. E Deus, ele entende a nossa forma de crer. E ele entende e ele respeita, né? E ele nos atende. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe como que está lá dentro do nosso coração. E Deus, ele não vê o fora, né? Jesus também não. Jesus está vendo o nosso interno, né? O nosso interior, o nosso coração. Por isso nós temos que cuidar dele, né? Vamos para o capítulo 21, né? O último capítulo do livro de João. Jesus e a pesca milagrosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar
de Tiberíades. Foi assim... Não, deixa eu ler novamente. Jesus e a pesca milagrosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Aí Pedro disse: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro: nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Gente, aqui também, bem rapidinho, a gente tem que observar aqui. Se Pedro, talvez Pedro falasse assim: olha, vamos continuar o ministério de Jesus, né? Vamos buscar, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Jesus, né? Aqueles outros discípulos provavelmente teriam também acompanhado Pedro, né? Mas Pedro e eles todos, né, ficaram ali depois que Jesus, né, ressuscitou, depois que Jesus, né, subiu aos céus. Eles ficaram meio que desnorteados, vamos assim dizer, né? E aí Pedro falou: eu não sei mais o que fazer, então eu vou voltar, eu vou pescar. E os outros, o que fizeram? Seguiram Pedro, né? Aqui é só uma reflexão para nós. Para a gente também ter cuidado, né? Com as influências, né, que nós somos, a influência que nós somos com as outras pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque tem pessoas que elas seguem, né? Que elas te vê ali como uma referência, como uma pessoa ali, um líder ali, né? Em algum grupo, ou na sua família, ou no seu trabalho, na faculdade, na escola. E aí, depende das atitudes que você faz, serve para elas, né? Serve de espelho para elas. Elas vão seguir você. Então, para que a gente possa fazer uma análise, né? Que influência eu estou sendo para outras pessoas, né? Se elas me seguirem, elas estão indo para onde? Né? Essa é uma reflexão para nós. Gleiciane, bom dia, Gleiciane. Então, nós estamos aqui lendo a Bíblia, viu, Gleiciane? E Rosa, Suzy, as meninas que entraram aí por último. Nós estamos aqui concluindo o Evangelho de João. Eles lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para... Não, deixa eu voltar aqui. No versículo 3, né? Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Ali atrás, gente, eles lançaram a rede, pescaram, lançaram a rede e não pegaram nada, né? Ali mostra assim, eles estavam fora do propósito deles, né? Não era o propósito deles, porque Jesus já tinha tirado eles daquele meio, né? Jesus falou para eles que era para eles pescar almas, pescar vidas, né? E eles estavam ali pescando sem um direcionamento de Jesus, né? Que Jesus tinha dado um ou outro comando para eles. Então Jesus aqui já estava, né? E eles não reconheceram Jesus por quê? Porque estavam fora do propósito, né? Então eles não reconheceram nem a voz, né? Estavam andando sem foco, né? Andando em ciclo, né? Sem norte. Jesus falou: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram. Obedeceram, né? Mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Foi tanto peixe, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Gente, vocês anotem aí bem aí, que de vez em quando fala assim, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Mas não fala o nome desse discípulo, né? Só fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, né? Guarde esse nome aí. Carmen, bom dia, Carmen. É o Senhor. Não, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus ali atrás perguntou para eles, né, se eles tinham alguma coisa para comer, né? E eles falaram não. Só que Jesus já tinha tudo, né, gente? Aqui dá para a gente observar, né, ó. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus já tinha providenciado tudo. Jesus tem tudo nas mãos dele, gente. Até hoje, né? Nós temos que crer que Jesus ele tem tudo à sua disposição. Tudo que nós imaginarmos, né? É uma necessidade minha. Eu imagino aqui, né? Uma necessidade. Eu posso recorrer a Jesus. Ele é dono de tudo. Tudo que ele quiser está nas mãos dele. Então, porque tudo aqui, né, esse universo foi criado por causa dele, por ele, né? Lá fala, né, que Jesus é o princípio. E lá em Gênesis a gente leu, né, gente? Falando, né, que o princípio, no início tudo, né, no princípio, né, era a palavra. E a palavra é quem? O Senhor. Então, por isso que ele é dono de tudo. Jesus lhe disse, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Gente, só voltando lá atrás aqui em relação a Jesus, né? Quando ele falou assim, vocês têm alguma coisa de comer? Ele já tinha, né? Ele queria o quê, gente? Ele queria relacionamento, ele queria conversar, ele queria aproximar novamente os seus discípulos, né? Ele queria aquele aconchego ali dos discípulos com ele. Ele não precisava de comida, ele não precisava pedir comida. Ele só bastava, né, fazer um comando ali, tudo estava na frente dele. Mas ele quis ali, gente, buscar um relacionamento, buscar conversar, dialogar com os discípulos, né? E Jesus continua assim, sabia? Por que é importante a oração? Por que é importante nós estarmos diante do Senhor, só a gente e Ele conversando? Porque Ele quer isso, né? Ele quer isso de nós, Ele espera isso de nós, né? Que a gente não perca isso, né? Esse relacionamento com o Senhor. Porque é algo que Ele espera de nós. Então aqui ele foi bem específico, né, gente? Tinha 153 grandes peixes. Eu penso assim, se não fosse um número importante, né, não estaria registrado aqui, né? Não estaria. Se está registrado aqui, né, eu fui buscar um pouquinho para entender o porquê desses 153 peixes. Aqui na Bíblia não fala, né, gente? Isso são pesquisas que alguns pesquisadores, né, alguns estudiosos da palavra, né, buscaram e chegaram a uma conclusão de que naquela época existiam 153 espécies de peixes conhecidas na região, né, conhecidas. Então Jesus aqui ele quis dizer o seguinte, naquela rede ali que eles pescaram, eles pegaram 153 peixes diferentes, né? Dizendo para eles o seguinte, vocês são pescadores de pessoas, né, de homens. Foi assim que ele convidou, né, alguns deles, né. Você agora é pescador de homens, de vida, de almas. Então ele está dizendo aqui assim, que eles iriam alcançar, né, assim como eles estavam alcançando ali todas as espécies de peixe ali conhecidas naquela época, eles também estariam alcançando a nação inteira, né, todas as nações. E com certeza eles já alcançaram, né, gente? Ou se não, estão próximos a alcançar, né? Mostrando também ali que o evangelho, né, é universal. Não é só para um, não é só para outro. Não, é para todos mesmo, né? Então a gente fica também assim, né? Tranquila, né, gente? Porque essa palavra, ela tem avançado muito, né? Tem avançado, com certeza. Se existe alguma nação aí que não conhece a palavra, mas eu acho difícil, acho que, ainda mais, principalmente agora com a internet, né? A palavra do Senhor, ela tem alcançado praticamente todos, que eu creio que aqui simboliza isso, né? Então, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer, né? Venham para perto,
venho aqui, eu pedi comida agorinha para vocês, mas agora eu estou ofertando para vocês. Ele disse que não tinha, agora eu providenciei. Estou aqui, né, ofertando comida para vocês, né? Então, aqui a rede não se rasgou. Por que será, gente, que a rede não se rasgou? Então, assim, mesmo estando ali dentro daquela rede, 153, né? Na verdade, a nação, né, toda, muita diversidade ali junta, né? Eu entendo, assim, que mesmo que a igreja representa uma igreja, né? Que ali dentro da igreja existe várias diversidades, mas se estiver unida, né, com o propósito principal, ser Jesus, ela não se divide, não se rasga, não. A igreja, ela, quando está unida, quando o seu corpo está unido, não existe divisão, né? Quando é Jesus, de fato, o centro, né, da vontade ali da igreja, ela não se divide. Para mim, representa isso aqui. Então, Jesus falou, venham comer. Então, gente, que a nossa igreja seja assim, né, unida, respeitando, né, a diversidade. Cada pessoa tem um jeito de pensar, cada pessoa tem um jeito de agir. Não significa que, por eu pensar de um jeito, eu não estou agradando a Deus, né? Não. Não significa que o meu jeito diferente não seja aceito por Jesus. Não. Cada um tem seu jeito. E Jesus respeita, e Deus também, né? E a prova tá aqui, né? Pelo menos, gente, é o que ficou pra mim, né? Claro pra mim. De repente, fala com você de uma outra forma. Se você quiser colocar aí, né? O que representou para você essa diversidade de peixes, né? Peixes grandes dentro de uma rede que foi grande, mas não rasgou a rede. E anteriormente, eu não lembro bem, não tem como buscar aqui agora, porque senão o tempo passa, né, muito rápido. Não sei se vocês lembram que a rede rasgou, né? Eles estavam consertando uma rede quando Jesus chegou. Quando ele buscava algum dos seus discípulos, teve essa passagem. Que a rede ela se rasgou. Mas aqui na presença do Senhor a rede não se rasgou. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Gente, tem uma outra coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, assim, rapidinho. Aqui quando fala assim, ó, Jesus estava com uma fogueira, né, ali, assando os peixes na fogueira. Vocês lembram como que Pedro negou a Jesus pela primeira vez? Diante de uma fogueira, gente, também. Ó, aqui mesmo em João, no capítulo 18, no versículo 18 também. Capítulo 18, versículo 18. Jesus, Pedro colocou, né? Você não é um dos discípulos desse homem? Perguntaram, né? Então, ele respondeu, não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então, Pedro negou Jesus aqui pela primeira vez, né, ao redor de uma fogueira. E Jesus, ele trouxe, né, a fogueira. Ele trouxe uma fogueira, né, aqui, para justamente, penso eu, né, que seja assim, nossa, Pedro, eu te perdoo, porque ele conhecia o coração de Pedro, né? Pedro, quando ele negou a Jesus, ele se arrependeu, né? Ele reconheceu, né? Quando o galo cantou, né? Ele se despertou, né? Para aquilo que ele tinha feito, que ele tinha cometido algo de errado. Nós até comentamos, né? Que o canto do galo seja o nosso despertar, né? Que é aquele momento que a gente cometeu algum erro e aí de repente você nossa, eu cometi um erro. E aí você reconhecer e você buscar o Senhor, né, pedir perdão. E aqui está mostrando para nós que o Senhor perdoa, né? O Senhor perdoa de um jeito muito cuidadoso. E a gente vê aqui, né? Vamos continuar lendo para a gente ver, né? Então,
venham comer. Então Jesus chamou eles ali justamente para perto da fogueira, né? Para eles se sentirem acolhidos por ele. Vou ler aqui. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Então, a partir do versículo 15, Jesus restaura Pedro, né? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Uma vez ele perguntou, né? Aí Simão, filho de João, você me ama? Pela segunda vez Jesus perguntou. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Então aqui Jesus, vou continuar. Não, Jesus lhes disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa os vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava, novamente, gente, o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Aqui só voltando um pouquinho, gente. Então Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E aqui Jesus ele foi, né, restaurar, né, a dignidade de Pedro novamente. Então ele perguntou 3 vezes também se Pedro o amava, né? Então assim, 3 vezes Pedro negou Jesus, 3 vezes Pedro confirmou que amava Jesus, né? Então Deus tem a forma dele, né, de restaurar dignidades, né, de devolver, de nos, como se fala, restaurar mesmo, né, para fazer com que a gente sinta, tira a culpa, né, tira a nossa culpa, né. Então ele estava tirando todas as culpas de Pedro. Então, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Não se preocupe, né? Siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Gente, aqui quando fala o discípulo que Jesus, Senhor, o discípulo de quem Jesus o amava, né? A Bíblia não fala, né, aqui quem é, não fala o nome dele, mas pela escrita, né, pela forma, e por esse texto bem aqui, ó. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Dá para entender que é João, né, gente? João que escreveu esse livro, né?
aqui fala, né? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, dá para entender que realmente o discípulo que Jesus amava era João, né? Claro que ele amava todos, mas aqui tá falando, não fala o nome, né? Aqui nesse capítulo, né? Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. De tão grandes, né, coisas que Jesus fez aqui durante 3 anos de ministério aqui nessa terra, né? Então Jesus fez. Imagina esse tanto de anos, né, que ele está aí vivo, fazendo tudo por nós, né? Quantos benefícios o Senhor já fez, né? Aqui foi somente para que eu e você tivéssemos conhecimento, né? Para que chegasse até nós. Então, assim, aqui nós concluímos, né, gente, a leitura dos 4 evangelhos, né? Fechando aqui o Evangelho de João, a gente vê que Jesus nos ensina que cada pessoa tem um próprio caminho com Deus, né? Cada pessoa, cada um, né? Observando os discípulos, né? Cada um teve um jeito, né? Então, e esse discípulo também aqui, gente, que não falou o nome dele no final, né? Ele mostra que sua identidade estava no amor de Cristo, não em títulos ou posição. Porque se fosse uma pessoa vaidosa, né? Com certeza estaria colocando o nome dele ali o tempo todo. Por isso a gente pensa que a leitura aqui dá a entender que é João, né? Então, gente, concluímos, né? Os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós fizemos um cálculo de ler todos esses 4 durante o mês de março. Mas nós estamos concluindo hoje, né? 40 dias. 40 dias que nós estamos nessa missão. E nesses 40 dias nós lemos os 4 evangelhos, né? Então nós vimos que conhecer Jesus por completo exige olhar todos os evangelhos. Cada um escreveu do seu jeito, né? Cada um, o centro ali era Jesus. Então aqui nos 4 evangelhos mostrou que Jesus é rei, né? Que é autoridade. Ele é servo, porque é humilde, né? É salvador, porque ele é amoroso, né? E é Deus. Ele mostrou poder, né? Então tudo isso nós vimos na passagem dos 4 evangelhos. Então, quanto mais conhecemos Jesus, mais nossa vida é transformada. Nós vimos isso também, né, gente? Que quanto mais aproximação nós temos de Jesus, mais a nossa vida ela é transformada. Então, vimos também, né, que os 4 evangelhos, né, os 4 trazem a mesma mensagem, mesmo que cada um, né, foi escrito por pessoas diferentes, claro, né? Então, cada um tem seu jeito de escrever, né? Mas o centro da mensagem de todos eles foi Jesus, né? Foi Jesus. Então, também mostrou, né? Mateus, ele trouxe para nós Jesus como um rei prometido, né? E Mateus também trouxe uma relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Marcos mostrou Jesus como um servo fiel, né? Ele destacou mais os milagres e as ações de Jesus. Ele foi mais sucinto, né? Lucas, ele mostrou Jesus como Salvador amoroso, né? Deu ênfase ao amor, à compaixão e à inclusão, né? Esse foi o centro da passagem, da mensagem de Lucas. E aqui em João, ele trouxe Jesus como Filho de Deus, né? E o foco foi na fé, no relacionamento e na vida eterna. Então, nós aprendemos também que nos 4 evangelhos, né, Jesus é o caminho, né? E ele é o caminho para a vida eterna. Então, assim, gente, nós precisamos depois fazer um estudo, depois a gente faz, né? Um estudo, não só uma leitura como nós fizemos, mas um estudo mais aprofundado, né? Lendo capítulo por capítulo, né? Nós lemos aqui 2, 3, né? Então foi bem corrido. Mas se a gente for ler uma leitura mais aprofundada, de estudo mesmo, né? Nós vamos nos aproximar mais ainda, porque tem muita coisa boa para a gente aprender aqui dentro. Então vamos orar. E amanhã, gente, amanhã nós vamos iniciar a leitura do livro de Atos, né, dos Apóstolos. Então, é uma leitura diferente, mas
centro também é Jesus, né? Então, deixo o convite aqui para todas vocês, para amanhã a gente começar a leitura de Atos, tá? E para as pessoas que estão começando aí hoje, que veio pela primeira vez, a leitura dos 4 evangelhos ficou gravado, tá? No link na bio desse Instagram, né? Maria Amanda. Se você quiser deixar também uma mensagenzinha aí lá no Instagram, eu posso encaminhar também para você, tá bom? Que aí você acompanha desde o primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, oremos antes que essa live caia. Então, vamos orar, né? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia. Pai, gratidão a Ti, Senhor. Somos agradecidas, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de lermos, Senhor, os 4 evangelhos, conhecermos mais da vida desde o nascimento, Senhor, do ministério e da ressurreição de Jesus. Gratidão a Ti, Senhor, porque cada vez que a gente lê, o Senhor fala de uma forma diferente conosco. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento, sabedoria, Pai, para que possamos viver uma vida semelhante a Jesus. Que cada dia, Senhor, nosso agir se aproxime mais do Senhor. Pai, que nós queremos, Senhor, é mudança, não só ler, Pai, mas nós queremos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, gente? Amém, amém. Tem jeito não, tem que ter um paninho aqui. Isso, DJ. Que o nome do Senhor continue sendo anunciado. Isso mesmo. Vou ler por aqui. Isso, e que nós, né, possamos anunciar o nome de Jesus. Cada um de nós tem um jeito diferente, né? E o Senhor se agrada disso, né? Às vezes a gente tem um jeitinho simples. Quantas vezes eu corri disso aqui, né? Eu corri muitas vezes, muitos anos, porque já era para ter... Eu já fiz isso uma vez, né? Umas vezes, de ler a Bíblia toda. E ler com alguém também, já li. Mas assim, abertamente, não. Justamente porque a gente fica, o quê? Com receio, né? Com vergonha. E a gente vai pondo as limitações. Medo de errar, né? E quanto mais a gente lê a palavra, e essas coisas vão caindo por terra. Sabia? Elas vão caindo por terra. O medo de errar, o medo... Não, para. Não existe ninguém perfeito. Não existe aquela pessoa perfeita, né? Jesus, né? O nosso maior mestre, né? Quanto ele foi julgado, e agora eu e você que não podemos ser, imagine, nós somos maiores do que ele. Então, não se prive, né? Não deixe de falar de Jesus por vergonha, por medo, não, gente, de forma alguma. Sabe aquele dizer que fala assim, coloca o pé que Deus coloca o chão? Pois é assim, quando você se coloca à disposição do Senhor, Ele vai dando condições, né? Vai mostrando pra gente o que fazer e a gente vai indo. Perfeição não vai existir, porque perfeito foi só Jesus, né? Se fosse, né, se eu não estaria nem aqui, porque até os vídeos, né, que a gente grava depois fica feio, porque é no celular, né? Fica ali cortado e a gente fica parecendo, fica feio demais, não fica legal. Mas não é sobre mim, não é sobre mim. É sobre a palavra, né? É sobre isso aqui, é sobre a Bíblia, é sobre Jesus, né? Então, quando a gente pensa assim, aí a vergonha acaba, né? O medo some e a gente vai. Então, essa é uma mensagem para você. Né? Que se aparecer uma pessoa hoje na sua frente, né? Você tem a oportunidade de falar de Jesus, você fala. Uma forma também de você fazer é você encaminhar esse vídeo, né? Olha, eu tô lendo a Bíblia, né? E você também, se você quiser ler, eu tô com os vídeos aqui, eu passo para você. Que nós vamos ler a Bíblia toda. Então a pessoa também vai ter a oportunidade, mesmo que ela não esteja aqui conosco, ela vai ter a oportunidade também de ler a Bíblia toda, né? De ouvir a Bíblia toda. E aí você está fazendo também esse papel, né? Porque cada pessoa, cada coraçãozinho que você clica aí, gente, na live, você está mandando para uma pessoa diferente. Você está convidando também essa pessoa. Você também está fazendo o ID,
né? Cada vez que você manda um vídeo para alguém, você também está fazendo isso, você está divulgando o nome de Jesus, né? Porque assim, eu lembro de mim, né? Muita mudança em mim foi porque alguém, né, chegou em mim, mandou alguma coisa, mandou um vídeo, né? E eu sempre falo que a Aninha é uma colega minha de trabalho, que ela, eu falo assim, a Aninha é uma colega de trabalho que eu falo assim, que ela não me abandonou, né? Ela sempre estava mandando alguma coisa, falando alguma coisa, né? Por isso hoje eu estou também falando para outras pessoas. E assim, cada pessoa que você fala, não é só uma pessoa que você está atingindo. Porque aquela pessoa que você mandou o vídeo, ela pode mandar para outras pessoas, ou pode só falar, né? E ali, Jesus está vendo que foi através de você, foi por meio de você que esse vídeo chegou, né, a famílias, a pessoas diferentes, né? Até chegar naquela pessoa que Jesus está querendo. E aí, se você chega em você, para ali, então o propósito dele não foi atingido, né? Então, você veja aqui, Rafa, bom dia, Rafa. Nós estamos concluindo aqui a leitura do Evangelho de João. E amanhã nós estaremos 5h30 às 6h30 lendo o Atos, né, o livro de Atos. Vamos iniciar o livro de Atos. E você é nosso convidado, está aqui conosco amanhã. Amém, gente? Se vocês não falaram alguma coisa, eu vou ficar falando aqui até a live cair. Jesus abençoe poderosamente a nossa vida, nosso dia, nosso trabalho, nossa família, tudo que é nosso. Amém? Vou deixar vocês falar agora. Amém, gente. Então vamos encerrar, né? Tem que trabalhar. Amém, amém. Jesus abençoe poderosamente nosso dia, nossa vida.